Glória a Deus, bem-vindos à igreja do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Amém. Se não está, finge. A gente às vezes tem que fingir que está tudo bem, né? Eu estou aqui em cima fingindo que estou bem. Eu machuquei as costas sexta-feira. Eu ainda bem parei de ser mecânico, graças a Deus. Eu fui inventar de trocar o óleo do meu carro. Acordei cedo, falei, vou trocar o óleo. Tentei lá debaixo dele, subia, descia. Na terceira vez que eu fui tentar subir, eu fiquei. Tomei uma fisgada nas costas, tão forte que eu falei, não é nada. Resumindo, eu saí engateando de lá, chamando a esposa, me ajuda, não consigo ficar em pé. E foi ruim mesmo. Eu pensei, logo vai passar, vou tomar um Advil aqui, melhoro. Deitei, nada de melhorar. Sexta-feira era para eu estar pregando, não consegui vir mesmo, travado. Eu falei, eu vou para a emergência, é o jeito. Aí consegui médico, graças a Deus, um milagre. No sábado, eu fui com a minha esposa. Chegou lá, ele viu que eu estava com muita dor. Já me aplicou logo uma injeção e me colocou num tratamento forte mesmo. E estou aqui mesmo, fingindo que está tudo bem, porque está doendo, viu? Mas graças a Deus pela nossa fidelidade ao Senhor, amém? Nós somos homens forjados no fogo, amém? Queridos, viemos de um congresso maravilhoso e esse congresso falou muito conosco. Quero parabenizar publicamente, já fiz privado, aos homens que se empenharam para trazer esse congresso. Amém? Ao pastor Emerson, por ter estado conosco, tremendo a sua vinda aqui, mexeu muito com a nossa igreja, com esse ministério e temos certeza que vamos ter frutos vindo através desse ministério de homens. Começamos amanhã no meu grupo, o pastor Pedro já começou um grupo de homens, muito importante o assunto, que vamos falar amanhã, vou falar mais sobre isso na minha mensagem, e tem outros grupos se formando. Se você quer saber mais sobre isso, fale com homens, mulheres da nossa igreja, todos sabem a respeito disso. Temos vários cursos na nossa igreja, que são muito edificantes para a sua vida. Então, quero que você faça parte do que essa igreja tem para oferecer. Bem-vindo aos nossos visitantes, quem está nos visitando a primeira vez, muito bom ter vocês conosco. Alguns não visitantes, eu vejo ali o Rodrigo Leite, Juliane, sua esposa, que foi diácono da nossa igreja há muito tempo atrás, entrou em contato comigo há poucos dias, falou, pastor, estou passando por aí. Não estou indo para ficar ainda, mas estou passando por aí, fiquei muito feliz com a sua vitória, veio receber o seu green card, glória a Deus pela sua vida, irmão, você e sua esposa. Decidindo voltar e morar por aqui, já sabe, a sua igreja é aqui, né? Não sei onde você vai morar, o que Deus tem para você, mas se for na área da Bahia, vocês são muito bem-vindos neste lugar. Também fiquei feliz, eu não estou vendo ela, cadê a Narcisa? Cadê a Narcisa? Foi embora, estava no primeiro culto, né? Pegou o green card dela, tá igual pinto no lixo. Tá feliz? Aquelas galinhas que fogem pro lixo, fica toda feliz. Ela tá desse jeito, né? Eu falei, olha, tanto que ela tá feliz. Chegou ali, me abraçou, me esmagou. Falei, o que foi? Peguei meu green card. Eu falei, glória a Deus. Gente, muita gente vai pegar. Muita gente vai pegar. Eu estava conversando com o pastor Emerson. Hoje a realidade vai mudando, né? Ele falou, vocês não estão preocupados com essa situação imigratória? Eu falei, querido, assim, claro, temos uma preocupação, mas boa parte da nossa igreja ou já estão legalizados, ou estão em processo. Então, e os que não estão debaixo de uma cobertura de Deus, vai estar tudo bem. Glória a Deus por isso, amém? Então viemos aqui para ficar, somos uma igreja consolidada, 42 anos neste lugar. Então Deus tem algo bom para nós. E, como eu disse, quem permanecer verá, grandes coisas estão vindo. Você tem que ser otimista, vire para alguém e fala assim, dias melhores virão. Amém, pessimista está fora. Quero dar bem-vindo a quem está nos assistindo online. Muito obrigado pela sua presença. Meu nome está aí na tela para quem não me conhece. Sou pastor dessa igreja, mas temos aqui um grupo de pastores maravilhosos. Eu disse que eu não estava bem, né? Mas tão bom ter uma igreja que tem tantos pregadores. Foi fácil de entrar em contato com alguns. Pastor Enas voltando, já liguei para meu filho, se prepara aí, toma uma mensagem aí, que se eu não estiver bem, você já prega. Aí ele começou, vou orar por ti, a oração dele é forte, estou aqui, irmão. Então, pastor Andy, bem-vindo, Katie de volta. Primeiro culto nós tivemos o John pregando, querido, que mensagem tremenda. Eu estou muito feliz do que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Temos bons líderes sendo formados, outros já estabelecidos, que podemos contar com eles a qualquer hora. Graças a Deus por isso, a igreja do Senhor Jesus, amém?
Como eu disse, semana passada tivemos o nosso congresso de homens e estava dentro de um contexto de família. Foi uma série que nós criamos justamente para nos englobar ainda mais nesse assunto importante que eu disse. Sempre falamos sobre famílias nos meses de maio e junho, aproveitando o Dia das Mães. No mês de maio e o mês de junho temos o Dia dos Pais. Mas como também sabemos que em agosto temos o Dia dos Pais preparado no Brasil e o Congresso dos Homens vindo, eu pensei, vou fazer uma série no mês de agosto. E deu certo. Está dando certo, está sendo uma bênção. E você viu aí o vídeo ainda há pouco, quais são os assuntos que estamos tratando nessa série. Como nós tivemos o congresso no culto em português, na semana passada nós pulamos o assunto da semana passada, mas eu vou fazer um arrangement para trazer ele na semana que vem. Nós temos falado já nessa série da importância de crescermos em algumas áreas. E a primeira área é espiritualmente. Nós fizemos uma mensagem muito importante sobre isso. Você que está nos visitando, não sabe do que estou falando, está já disponível nas nossas redes sociais. Acompanhe lá e saiba da importância. E porque o espiritual é o primeiro, é a base de tudo. E até mesmo antes de formarmos as nossas famílias. Aí depois trouxemos a importância da estrutura familiar. Deus, quando envolveu a família, trouxe esse projeto, Ele trouxe uma estrutura, funções para cada um dos pares da família. E nós falamos sobre isso de forma muito especial. Depois seria o assunto da intimidade. Deus quer que cresçamos intimamente. Eu vou falar sobre isso na última semana, porque vai dar para encaixar com o último assunto. E hoje vamos falar sobre o crescimento financeiro da família. Inspirado, claro, mais uma vez, na maneira como Deus criou a primeira família, observando os detalhes que estão ali. Como eu disse para vocês, Deus me deu essa série muito rápida, numa visão muito clara. Ficou clara todos esses aspectos do crescimento familiar. Eu quero mais do que nunca ser rápido, usando o nosso texto como base de hoje, Gênesis capítulo 2, verso 15. Se você está acompanhando a sua Bíblia, faz bem, porque é bom para você lembrar de onde está, anotar, fazer anotações do lado, aquilo que o Espírito Santo falar com você, porque ao ler essa palavra é Deus falando conosco, amém? Então vamos lá, Gênesis 2, verso 15, que é o nosso fundamento bíblico de hoje. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. De cabeças baixas, vamos orar ao Senhor. Deus, eu te agradeço por lermos a tua palavra, que é viva e poderosa e capaz de falar aos nossos corações de uma forma muito singular e singela. Eu peço ao Espírito Santo que possa falar conosco nesse dia, através desse ensinamento bíblico, em nome de Jesus. Amém. A minha paixão por esse tema é tão grande que me fez fazer de tudo para estar aqui hoje. Eu amo falar do assunto que vou falar aqui hoje, porque creio que é um dos assuntos mais importantes dentro de uma família. Tendo dito isso, já adianto que dentro dos nossos cursos que estamos envolvendo homens e mulheres na nossa igreja, vamos falar nesses períodos próximos de 3 pilares que são os mais atacados dentro da família: comunicação, sexo e dinheiro. Tamanha a importância desse assunto que milhares de livros são escritos ao redor do mundo para tratar justamente sobre isso. Então, se ao falar desse assunto você acha que é algo, a igreja não precisa de falar sobre isso, você está enganado. É importante falar sobre esse assunto porque é um dos assuntos que mais trazem pessoas aos conflitos familiares. Diz até o ditado que antes dos problemas surgirem na família, é meu bem para cá, meu bem para lá, e depois é meus bens para cá, meus bens para lá. A gente sabe que finanças é importante. Por mais que a gente tenta fugir desse assunto, a Bíblia está repleta de informações a respeito da vida financeira. E não foi diferente com a primeira família. A gente observa em Gênesis 2,15 que descreve a ação de Deus ao colocar o homem no jardim do Éden. E ao colocar ele ali, deu a eles uma responsabilidade muito clara de cultivá-lo e guardá-lo. Deus deu ao homem um trabalho. Deus deu ao homem uma função naquele local que ele estava criando: administrar a criação e cuidar do ambiente. Deus, como Criador, estabeleceu uma relação de responsabilidade e tarefa, para que com essa tarefa o homem se completasse. A expressão hebraica que eu fui pesquisar, cultivar, é a palavra avad, que sugere tanto o ato de trabalhar, mas também como de servir e adorar.
Ou seja, o ato que Deus deu ao homem no jardim é muito mais do que trabalho. Ao trabalhar, o homem está também ao mesmo tempo servindo e adorando a Deus. O propósito do homem de cuidar do jardim era para que ele pudesse, através dessa ação do trabalho, não só sustentar a sua casa, mas cumprir um propósito pelo qual ele foi criado, que é de adorar a Deus. É por isso que em Colossenses 3:23 diz que tudo que fizermos, tudo que você fizer, seja qualquer pessoa, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Toda ação, todo trabalho, por mais que você não goste, ele deve ser digno de entendimento que este trabalho pode glorificar a Deus. Não existe um trabalho inútil, porque se fosse inútil, não tinha quem o fizesse, não tinha remuneração. E se há remuneração e tem quem faz, porque todo trabalho é digno. E ao fazer um trabalho, estamos muito mais do que simplesmente laborando, muito mais do que nos envolvendo fisicamente. Estamos glorificando a Deus. O ambiente então que o homem foi estabelecido, foi um ambiente que Deus deu a ele uma função, um propósito. E este é o primeiro ponto que eu quero falar hoje. Eu vou ter que tentar ser muito rápido, que eu não quero estender, que sempre temos estendido um pouco mais, e tem as crianças, tem almoço. Então, se eu correr um pouco, volte com cuidado essa mensagem, ouça o que Deus está falando com você, porque ao pegar essas instruções, eu estava pensando quando eu pensei nessa série, e trazendo essas informações, queridos, as pessoas às vezes pagam tão caro para ter uma instrução tão valiosa como essas que a Bíblia nos dá. As pessoas vão para coach, nada errado com os coaches, nada errado com as pessoas que estão, fazendo cursos, mas às vezes eu pego esses cursos, pego livros que eu vejo, livros aí, já li vários livros, Mente Milionária, o Primo Pobre, o Primo Rico, já li todos eles, e os conceitos trazidos desses livros, e muitas vezes dentro desses cursos, está tudo aqui na Bíblia que você muitas vezes não lê. E às vezes um pastor tira um tempo para te ensinar instruções tão valiosas como essa, que pode mudar e ressignificar a sua vida financeira e a sua familiar, e você simplesmente não as aplica, não se dispõe e não as observa. O que temos aqui hoje é algo tão valioso, que pode mudar a história das suas gerações futuras. Se você entender o lugar do trabalho e das finanças na sua casa, isso vai revolucionar o seu futuro. Então preste atenção, ouça com cuidado, deixe o Espírito Santo encaminhar esta palavra e achar um solo fértil que é o seu coração e plantar essa semente. Quando você recebe isso em nome de Jesus? Primeira coisa que eu quero dizer então é o propósito do trabalho. Preste atenção, porque nós precisamos de ressignificar isso na mente de alguns. Desde o início, Deus confiou ao ser humano o trabalho como parte da sua identidade. Diga comigo, identidade. Trabalhar forja a minha identidade. Eu vou te explicar isso de forma mais clara. Nas primeiras semanas, logo após a criação, nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Diz a Bíblia que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não aprendemos isso na primeira semana? Formados do pó da terra, mas feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 2:2 a respeito de Deus. Uma característica de Deus, uma característica que nós, seres humanos, carregamos e que pertence a Deus. Olha o que diz: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, em algumas traduções diz, todo o seu trabalho que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A gente usa muito esse verso, pastor Milson, muitas vezes para falar do descanso. E valorizamos esse verso explicando a respeito da importância do dia de descanso e o dia do Senhor. Mas perdemos muitas vezes essa primeira característica do verso, que está falando a respeito de Deus. E diz que Deus trabalhou por 6 dias, arduamente, para construir todos os céus, toda a terra e tudo que existe. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tira então uma conclusão óbvia, que uma característica que o ser humano tem, que nenhum outro animal tem, é a capacidade de trabalhar. Animais não trabalham, animais têm instintos para buscar o seu sustento. O ser humano é o único que trabalha, porque ele se caracteriza com Deus. Ao trabalhar, estamos revigorando ainda mais a nossa identidade de sermos semelhantes a Deus. Então quando você sai para trabalhar, em vez de falar, ai miséria de trabalho,
Ah, trabalho duro. Não, eu me pareço com Deus e Deus trabalha. Aliás, parece que Jesus falou sobre isso, não falou? João capítulo 5, verso 17, eu tenho projetado. Olha o que disse Jesus, o Deus que se fez homem, veio à terra e nos mostrou quem é o Pai. Jesus disse, meu Pai, falando de quem? De Deus, trabalha até agora e eu trabalho também. Vira para esse bonito que está do seu lado e fala assim, e aí, está trabalhando? Trabalho é uma identidade de quem Deus é. Pessoa que não gosta de trabalhar, esquece a essência que ela tem. Quem trabalha se parece com Deus. Então a primeira coisa, o propósito do trabalho, gerar em mim a identidade de quem eu sou. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E se Deus trabalha, eu devo trabalhar também. Isso já é revolucionário na cabeça de alguns. Tem gente que, se eu pudesse ganhar dinheiro e nunca mais trabalhar. Querido, o homem que não trabalha, eu falo homem, o ser humano que não trabalha, ele perde a sua essência. Você já viu pessoas que ao ganhar dinheiro e parar de trabalhar, perdeu o valor da vida, o sentido da vida? As pessoas perdem. Trabalhar mostra quem você é, e Deus é um Deus, e Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E levanta a mão e fala assim, eu também trabalho, pastor. Porque eu me pareço com Deus. Eu sou semelhante a Deus, trabalhar, muda a sua força. Gente, se isso entrar aqui, na hora você que entrar no seu trabalho amanhã, na hora que você pisar no seu lugar, muda totalmente. Porque eu estou aqui não simplesmente cumprindo uma tarefa, eu estou aqui revelando quem verdadeiramente meu Deus é. E meu Deus é um trabalhador. E Deus trabalha, amém? Quem trabalha se parece com Deus. O trabalho dignifica o homem. Tem gente que acha que o trabalho é consequência da queda. Tem gente que está com a mentalidade até hoje achando que o trabalho é consequência da queda do homem. Fala, maldita Eva, se eu puder eu mato ela. Eu já ouvi isso várias vezes. No dia que eu ver Eva, eu vou espancar e vou ser expulso do céu, que eu vou bater tanto naquela vadia. Porque por causa dela, eu estou aqui tendo que dar luz com dor, estou tendo que trabalhar no suor. É culpa da Eva. Peraí, você pode até colocar a questão da dor que não tem uma explicação antes. Mas do trabalho, não. O trabalho existe antes da queda. O que a queda fez foi trazer à terra, o quê? Maldição. Imagine uma casa organizada. Quem tem casa organizada aí, dá glória a Deus. Casa organizada é mais fácil de ser limpa, é mais fácil de trabalhar. Casa desorganizada dá mais trabalho. Então a minha esposa, vou limpar a casa. Aí ela começa o quê? Organizar primeiro. Eu falo, você só fica na organização? Ela fala assim, porque dá menos trabalho. O que está organizado é mais fácil. Então quando você pega algo que está tudo organizado, mulheres, aproveita o momento, dá aquela cutucada no marido, presta atenção no que o pastor está falando. Toda casa bem organizada, bem arrumada, vai ficar mais fácil de trabalhar. E é isso que aconteceu com a terra. A terra estava em perfeita organização. A terra estava em perfeita harmonia. O homem foi lá e bagunçou. Deus falou, foi você que bagunçou, agora vai trabalhar nessa bagunça. Estão entendendo a diferença? Deus não mudou a questão que fomos feitos para trabalhar. Só que agora o ambiente é mais árduo. O ambiente agora é mais difícil. É o que ele diz, vai ter agora suor, porque dá mais trabalho. Mas a queda não trouxe o trabalho. O trabalho existe antes da queda. Estamos claros com isso? Glória a Deus. Agora, além de glorificar a Deus, o trabalho tem uma função também importante, que é trazer sustento. Isso é tão óbvio, né? Efésios 4, 28 diz, aquele que furtava, ou seja, aquele que vivia na maciota, só levando vantagem dos outros, tentando levar as coisas só no banho-maria, na lábia. Preste atenção que Deus está falando. Não faça isso mais. Antes, trabalhe. Pare de querer ganhar dinheiro fácil. Vá trabalhar. É isso que a Bíblia está dizendo. Fazendo com as mãos o que é bom. Você é bom em alguma coisa. Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade.
Então, claramente, a Bíblia está mostrando que o trabalho, além de glorificar Deus, além de ser algo que expressa quem Deus é algo que vai me trazer sustento. Eu não posso querer sustento de outra forma a não ser do fruto do meu trabalho. A Bíblia não tem outra informação, vá fazer isso, você vai ficar rico. Na Bíblia sempre manda, vá trabalhar. Trabalhe e você ganhará o seu sustento. Diga-se de passagem, a Bíblia claramente diz que todos aqueles que se apressam a enriquecer tropeçarão e cairão. A Bíblia não tem pressa em te enriquecer. Ninguém na Bíblia ficou rico do dia para a noite. Você mostra alguém que ficou rico do dia para a noite? Está lá na Bíblia, em algum lugar? Por 7 anos trabalhou Jacó. E ainda foi passado para trás pelo seu tio. E mais 7 anos teve trabalho. Então enriqueceu. Tem gente que quer vir para a América, quer ficar 6 meses, quer ficar rico. Queridos, não funciona assim. A não ser que seja alguém trapaceiro. Quem trabalha duro, quem sabe o valor do suor, sabe que leva tempo. Isso é um projeto de tempo. Enriquecer. Deus, diga-se, não tem problema com pessoas ricas. Tem gente que tem, eu tenho muita dificuldade com isso. Deixa eu pregar agora, posso pregar? Pessoas que acham que pobreza é sinal de santidade. Pessoa chega na igreja, humilde, sapato, joelhou para orar, o sapato furado, buraco no sapato. Nossa, homem de Deus, olha lá, estou vendo. Todo mundo faz isso, porque ajoelhou e tem um furado no sapato. Quando você viu histórias assim? Mas chegou num carro importado, chegou bem arrumado, entrou na igreja e falou, você não me engana não, isso aí tem as 5 satanás. Por quê? Porque tem cara de... Eu não estou dizendo que uma coisa, mas não liga as duas coisas. Na Bíblia está cheio de homens ricos que andavam com Deus. Por que na minha vez eu tenho que me ferrar? Presta atenção. Você quer viver nessa acha da pobreza? Beleza, é sua escolha. Mas eu acredito que Deus tem riqueza para aqueles que também amam. E eu quero estar nesse grupo. Mas por que na minha vez não? Davi foi rico ou pobre? Abraão foi rico ou pobre? Não vou falar de um homem chamado Salomão, porque é vergonha, né? Salomão foi rico? Riquíssimo. Minha vez, pobre. Não vai ser assim, querido. Isso é o que você vai chamar para você. Eu decidi que, pelo fruto do meu trabalho e pelas características, pelas outras instruções que eu vou trazer aqui, eu quero ganhar cada vez mais. Amém? E não há nada errado com isso. Isso não é antibíblico. Agora, o problema do dinheiro. Se você pegar o dinheiro é neutro. O dinheiro não é nem bom nem ruim. Tem gente que fala, dinheiro. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Não se engane, porque Deus sempre usou recursos financeiros para abençoar aqueles que Ele ama. Ia para uma guerra, matava todo mundo. Deus falou, traz o despojos, fica para você. Fruto do trabalho, o cara vai lá, dá o sangue, põe a vida em risco. Aí Deus fala assim, não, deixa tudo aí que dinheiro não presta. Eu falei, não, traz deles e põe no seu bolso, querido. É o que Deus tem para a sua vida, amém? Agora, se você acha que não, eu respeito, mas o que a Bíblia está dizendo é que aquele que trabalha vai enriquecer. Provérbios 10:4 diz o seguinte, o preguiçoso logo empobrece, mas o que trabalha com o quê? Dedicação enriquece. A Bíblia é muito clara, Deus não suporta o preguiçoso. Por quê? Porque Deus é implicante com quem não gosta de trabalhar? Não, porque não caracteriza quem Ele é. Quem não gosta de trabalhar está negando a sua imagem. Pessoa preguiçosa, ela está deixando de brilhar aquilo que Deus é. Então Deus tem muito problema com o preguiçoso, porque ele não está refletindo quem Deus é, e Deus trabalha até agora. 2 Tessalonicenses 3:10, olha o que diz, se alguém, o quê? Não trabalha, também não coma. É terrível pessoas que gostam de encostar no outro. Quantos sabem o que eu estou falando? Irmãos, tem uma fase na vida da gente aqui na América, eu vou te lembrar algumas histórias, que você tem roommate, e você tem uma geladeira na casa, e você põe lá o seu leitinho, o galão de leite, você põe lá o seu cereal, e aí você tem aquele abençoado, aquele roommate, você fala assim, vamos dividir as despesas de comida? Não, eu não como em casa, eu como na rua, eu nunca como em casa.
Mas o galão de leite não para de esvaziar. O cereal fica lá a caixa. Quando você põe a mão, olha, cadê o cereal? E o infeliz ainda fala, deve ser que você comeu e não lembra. Quem já teve um meio assim, levanta a mão e fala, pastor, o senhor está pregando para mim, eu sei disso. Pessoas folgadas. Quem não trabalha, que não coma, querido. Ninguém é obrigado a sustentar malandro. Ninguém é obrigado a sustentar a pessoa vagabunda, não é? Isso pode ser dentro da sua casa. Seus filhos têm um tempo a viver contigo. Depois, ensina. Ensina. Porque senão vai ficar folgado na vida. Amém? Se você tem filho homens, desde cedo ensina o seu filho o valor do dinheiro. Quer ter alguma coisa? Trabalhe para conquistar. Isso você está gerando homens. Homem tem que saber o valor da vida. Não pode ganhar tudo de mão beijada, não. Mulheres ainda vai dar um mimo a mais, mas depois de um tempo ensina também o valor do dinheiro. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Então, cuidado com a preguiça. Uma família que busca crescimento financeiro de verdade, de acordo com a Bíblia, entendendo o que significa o trabalho. O trabalho serve para glorificar a Deus, depois para trazer sustento, me livrando da preguiça, muda totalmente o conceito a respeito de dinheiro. Deixa eu falar do segundo assunto que eu tenho para nós hoje, que são princípios. Já que eu tenho que trabalhar, já que não posso fugir do trabalho, o trabalho é o que vai me trazer sustento, o trabalho vai glorificar a Deus através da minha vida. Deixa eu te dar alguns princípios importantes, porque não é só trabalhar, você tem que seguir os princípios bíblicos a respeito do trabalho, para que você possa enriquecer. Primeiro de tudo, lembre disso, tudo pertence a Deus. Repita bem alto, tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo de número 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Preste atenção, se isso entrar na sua mente, muda totalmente o conceito. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. E isso para mim é tão é tão maravilhoso, eu fico assim, isso é interessante. Riquezas não saem da terra, elas trocam de mãos. Quem hoje é rico, amanhã pode ser pobre. E quem hoje é pobre, amanhã pode se tornar rico. Porque tudo está na terra. Então nós temos que viver nessa terra entendendo, nada vai sair daqui. E tudo pertence a quem? A Deus. E o que Deus é seu? Pai, não, está entrando na ficha não? Está entendendo o que Deus está te falando? Tudo pertence a Deus, eu sou filho de Deus, a imagem e semelhança dele, trabalho para glorificar a Deus, colocando os princípios da sua palavra. Você tem que olhar para essa terra e falar assim, Senhor, coloca na minha mão que você vai ver o que eu vou fazer através dessa riqueza. Coloca na minha mão que eu vou te servir com essa riqueza ao invés desses ímpios. Irmãos, o servo do Senhor tem que investir agora nesse tempo para que as riquezas mudem de mão e venham para as suas. Você que é fiel a Deus, entenda o que eu estou te falando. Deus vai colocar riquezas nas suas mãos nos próximos anos. Vai ter um shift, eu estou acompanhando isso com vários especialistas. Estão dizendo, esses próximos anos vai ter um shift econômico. E riquezas vão sair de uma mão, vão entrar em outras. Eu estou na fila, viu? Não sei você, mas eu estou na fila. Eu estou na fila. Eu estou observando o que está acontecendo. Eu às vezes sento com pessoas e eu começo a ensinar o que eu faço com o pouco que eu tenho. Eu falo, querido, faz isso, você vai ver multiplicar. E eu entendo que vem de Deus. Eu faço isso, Deus me dá estratégia, porque é seu, eu não posso perder. É seu, eu não posso, usar isso de forma errada. Então me ensina, pertence ao Senhor. Ageu 2:8, olha o que diz, é Deus falando, tá bom? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Qual deve ser a nossa reação? Ao invés de correr para quem não tem, vai para aquele que tem. É Deus que tem todo o ouro e toda a prata. É Deus. Corra para Deus. Pastor, não vou domingo, eu tenho que buscar mais trabalho, eu tenho que ganhar dinheiro. Você está indo para o lugar errado. Você tem que buscar o Senhor, porque tudo pertence a Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. O diabo, ele só está usurpando, mas é de Deus. Se você entender isso, que tudo pertence a Deus, eu não tenho que correr atrás daquilo que está na mão de Deus. Deus, eu vou te buscar, eu vou te honrar.
E como o Senhor é dono de tudo, o Senhor vai me abençoar. Antes de pensar em administrar recursos, é preciso conhecer que tudo é de Deus. E que nós somos mordomos. E que Deus vai nos dar capacidade para administrar esses recursos que Ele colocar em nossas mãos. Segundo princípio, o valor da administração sábia. A Bíblia fala desse homem que eu citei, que é um dos homens mais ricos que viveu sobre a terra. A Bíblia diz que esse homem tinha a capacidade de pedir tudo o que quisesse. Mas ele pediu sabedoria. Eu às vezes me comparo assim. Eu falo, cara, se fosse eu não ia pedir sabedoria. É sério, eu falo assim, Deus fala assim, tudo o que quiser agora me pede, eu vou te dar. Eu falo, Senhor, então me dá isso. Começar a pedir um monte de besteira. E Deus ia me dar porque Ele falou. Mas quem tem sabedoria sabe que com sabedoria você pode adquirir todas essas coisas. Salomão foi sharp quando ele diz, me dá sabedoria. Não basta, irmãos, trabalhar duro. Tem gente que trabalha igual um condenado, mas não prospera, porque lhe falta sabedoria. Eu ouço esses testemunhos direto, pessoas dizendo, nossa, meu fulano, meu pai, meu irmão, trabalha duro, pastor, nunca prosperou. Porque trabalhou duro, mas não tem sabedoria para administrar. Provérbios 21, 20, você tem aí na sua casa? Na sua Bíblia? Também na sua casa? Provérbios 21, 20, olha o que diz. Tesouro desejado e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Eu tenho outra versão aqui que eu trouxe também, que é a versão da King James atualizada, muito bacana, diz assim, na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Mas o insensato engole tudo que pode num instante. Está entendendo o que essa palavra está nos dizendo? Que a sabedoria é em você administrar o que Deus te deu. Não é o quanto Ele te dá, é administrar o que Ele te deu. Eu já disse para várias pessoas que passam por classes comigo sobre isso. Você pode ganhar 10 maçãs por mês. Se você comer 10 maçãs com caroço e tudo e semente, você nunca vai ser dono de uma macieira. Você tem que aprender a administrar o que vem nas suas mãos. A sabedoria está em você saber disso. Que a Bíblia diz que o sábio é aquele que ele guarda, ele armazena, ele retém um pouco. O tolo é aquele que come tudo. Eu conheço pessoas que quanto mais ganha, mais gasta. Então ela começa vivendo num patamar de 4 mil por mês, gasta tudo. 5 mil vai embora. 10 mil vai embora. 20 mil vai embora. Eu conheço pessoas que passaram a ganhar muito dinheiro. E se eu falar com ela assim, o quanto você tem? Ela fala, eu não tenho nada. Então não é uma questão de quanto ela ganha. É que falta ali sabedoria para administrar os recursos que ela ganha. Gente, isso é tão importante porque famílias estão sendo destruídas por falta de sabedoria financeira. Isso é um assunto tão importante, tão válido para nós nesses dias. A Bíblia mostra que a boa administração evita desperdício e traz o quê? Estabilidade. Planejamento, economia e controle são virtudes espirituais. Vire para alguém e fala assim, esta sabedoria que o pastor está falando, de administrar os seus recursos financeiros, é espiritual. Isso é espiritual. Porque isso pode gerar uma brecha enorme na sua casa, na sua família. A gente não pode perder isso de vista. Administrar com displicência os recursos financeiros que Deus está te dando é brecha espiritual na sua casa. Os 3 pilares que destroem é comunicação, sexo e dinheiro. E se você não se atentar a isso, você não abrir a sua mente e entender, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Nunca haverá sucesso. A Bíblia fala de um homem chamado José no Egito, que teve um sonho. Que esse sonho foi dado ao faraó. E qual era a interpretação do sonho? Obviedade. Guarde recursos nos tempos de vaca gorda, porque dias de vacas magras virão. A vida passa por ciclos. Eu disse isso já várias vezes e repito.
O Covid não trouxe problemas, apenas os revelou. Revelou. Quem tinha problema de comunicação em casa, tem que viver 40 dias com a pessoa que você não dá certo. Eita, foi BO demais. Não tinha $1.000 guardado. Ficou uma semana sem trabalhar, despencou tudo. Então preste atenção, às vezes a gente só estava vendo a ponta do iceberg. Quando foi tirado tudo, dispensado tudo, você olhou e falou, nossa, é o tamanho do problema. Crises apenas revelam aquilo que a gente está escondendo debaixo do tapete. Preste atenção, nós estamos saindo de uma crise, entrando num tempo de prosperidade. Tem gente que não está entendendo o ciclo que nós estamos entrando. Se você não aprender a navegar nesse tempo com sabedoria, vai perder o bonde mais de uma vez. Vire para alguém e fala assim, não perca o bonde que está vindo aí. É tempo de prosperidade chegando sobre a sua vida. Irmãos, vai faltar trabalhador nessa terra. Estão prestando atenção? Se prepare para ser requisitado em altos valores nessa nação. E é tempo de você ser sábio. Amém? Vamos falar rapidamente sobre os perigos da dívida. Meu Deus, eu falei que ia correr, não dou conta. Eu gosto de ensinar demais, isso é um problema para mim. Os perigos da dívida, Provérbios 22:7, que é outro princípio bíblico, a Bíblia fala muito sobre isso. Provérbios 22:7 diz, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando você compra algo sem ter dinheiro para pagar, você se torna escravo daquele lugar que você emprestou. Cartão de crédito é um problema. Cartão de crédito para quem não tem dinheiro é um problema. Porque cartão de crédito, ele é simplesmente nada mais, nada menos do que dar à pessoa poder. E tem gente que não está pronto para lidar com esse tipo de poder. E o pior, sabe o que as pessoas fazem, pastor Renat? É terrível. Elas compram aquilo que não precisam, para se mostrar para quem não se importa com ela, para pagar com aquilo que ela não tem. Olha o problema que ela arruma. Ela vai lá e compra a coisa, vou chegar agora arrebentando. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí com a calça que você está usando. Gente, tem calça que a gente usa nesse país que custou $5. Tem outras 300. O problema é se você quis comprar 300. Você tem para pagar 300? Beleza, vai com Deus. Eu falo que a marca que eu mais gosto é Cell. Clearance. Essas são as marcas que eu uso. Eu não uso marca, eu uso o que está barato. Está barato? Serve. Eu sou trouxa? Não vou jogar meu dinheiro fora. Tem gente que fala, nossa, saiu o iPhone 16. O seu 15 está funcionando? Tá, mas é o 16. E daí? Que diferença que tem? É 16, na que eu pôr a foto na frente do espelho para tirar minha foto com os dedos assim, ó. Todo mundo vai ver que eu sou rico. Trouxa. Telefone você só deve trocar, porque presta atenção, o que mudou no 15 para o 16, gente? Nada. Telefone só tem que trocar quando ele começa a travar. Que eles fazem isso como golpe também, para nos tirar dinheiro, porque senão eles não vendem. Aí eles vão fazendo aqueles update, aí chega uma hora ele trava, não funciona nada, o computador é a mesma coisa. Mas se você puder, você sabe, carro, presta atenção, carro. Meu sonho no Brasil era ter um carro desse. Acorda. Você tem dinheiro para pagar? Não, então não compra, filho. Anda de carro velho, mas é pago, é seu, feliz da vida, sobrando dinheiro no bolso. Em vez de querer chegar aqui de carrão, ninguém está nem aí para o carro que você dirige. O pastor que estava comigo falou, nossa, aqui os carros, eu falei, irmão, aqui nem se impressiona, aqui o pobre anda de BMW, o rico anda de Toyotinha, está tudo tranquilo, ninguém está importando com isso. Só brasileiro que acha essas besteiras, eu falei para ele. O americano não está nem aí, você vai chegar na casa de um rico e está andando de Prius. Mas beleza, Prius. Aí você vai chegar num pobre, está andando de BMW, X, tem dinheiro, nada, está devendo tudo. Gente, eu estou pregando para vocês, está rindo, mas está rindo de você. Você acha que eu não estou ligado? Você está rindo de você. Vamos parar de ser bobo esse ano? Fala assim, vamos parar de ser bobo? Vamos parar de ser bobo? Você não tem que ser... É um perigo a dívida. É um perigo a dívida.
Quem entende isso, foge. Agora não é pão duragem também não, tá, querido? Tá precisando, tá caindo uns pedaços, não troca. Não tá na hora. Meu querido, convenhamos também, né? Sofá seu aí, nem cachorro quer subir nele mais, tão fedido que tá. O colchão seu é aquele que você ganhou desde quando você chegou, você nunca troca. Pelo amor de Deus também, né? Chega um tempo, melhora a sua vida com sabedoria, mas sem fazer dívida. Próximo ponto, eu queria tanto falar mais sobre isso. Economia e reservas, falo isso sempre quando eu ensino sobre isso. Famílias precisam de ter economias e reservas. Provérbios 6, 6-8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Mais uma vez falando sobre a economia, é a capacidade de armazenar nos momentos que sobram. Pastor, mas não sobra. Então está administrando mal. Está morando onde não pode, está comendo o que não pode, está vestindo o que não pode. Tem que ajustar esse orçamento. Amém? Tem que ajustar, tem que dar um jeito. Tem pessoas com menos que você vivendo. Tem pessoas ganhando menos que você administrando. Se está te faltando sabedoria, busque ajuda. Mas pare de dar desculpa que não sobra. Pare de dar desculpa que você não consegue. Se você se reprogramar, dá um jeito, enxuga orçamento. Uma vez eu fiz isso e eu prestei atenção quantos subscriptions errados que eu tinha. É 10 aqui, é 12 ali, é 20 ali, irmãos. Eu olhei e falei, ó, $200 de bobeira. Cancelei tudo. Minhas filhas foram ligar, cadê o Disney Plus? Eu falei assim, não tem. Cadê o Paramount? Eu falei, não tem. Cadê o Zulu? Não tem. Cadê o Amazon? Não tem. É enxugar mesmo. Mas pai, né, vai ver o quê? YouTube. Só YouTube. E de graça ainda. Irmão, se você não fizer uma administração dos seus recursos, quem vai fazer por você? Então, economize. A viúva de 2 Reis, eu não tenho tempo de abrir, capítulo 4, versos 1-7, obedeceu a orientação do homem de Deus. É com você. Você quer obedecer? Você vai ser abençoado. Ele falou para ela, olha, prepara a sua casa, traz vasilhas e expande elas, porque Deus vai começar a derramar azeite. E o azeite só parou quando acabou as vasilhas. Então é o seu tempo de se preparar para reservas que vai vir. Vai vir recursos de Deus. Fala assim, eu vou me preparar, eu vou ser sábio, eu não vou torrar tudo que eu ganho. E o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Ano 2025 está acabando. E você prometeu no início do ano coisa que você não está praticando. Mas ainda dá tempo. Vira para alguém e fala assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mais um princípio. Com isso aqui eu estou quase terminando, quase. Generosidade. Presta atenção, porque Deus também trabalha com semelhança a Ele. Deus é um Deus generoso. Deus compartilha aquilo que Ele tem. Deus distribui porque Ele quer. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Quem semeia com abundância também ceifará, colherá. Eu não preciso te dizer, mas eu vou te dizer que esse texto está falando de finanças. Eu estava dizendo aos homens, tive uma reunião com o board essa semana e rapidamente eu vou explicar isso para vocês. Essa discussão, dízimo é bíblico, dízimo não é bíblico, dízimo tem que cumprir no Novo Testamento. O seu entendimento tem que ser bem claro, eu vou resumir para você. Coloque 10% no meio e aqui é Velho Testamento. Aqui é novo. 10, na visão que eu enxergo e vejo isso claramente na Bíblia, pode vir discutir comigo teologia, que a gente está pronto para discutir. É uma ordem para quem vivia no velho. Não tinha opção. 10%, Deus falou, meu povo vai dar 10. Pronto, period. Até Jesus, nos dias de Jesus, Mateus 23, ainda é Velho Testamento, Jesus está abordando isso. Jesus respaldou o dízimo, claro, porque quando ele falava ainda do Velho Testamento. Ele estava vivendo o Velho Testamento. É por isso que ele diz, vós fariseus, dais os dízimos da hortelã, da comim e negligenciar essas coisas. Jesus está falando 10% e Jesus respaldou, porque é Velho Testamento. Começa o Novo Testamento, começa a igreja do Senhor. Como é que ela é agora? Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha, capítulo 4 de Atos, diz que eles vendiam tudo que tinham e traziam aos pés dos apóstolos. Deus pediu isso? Era lei? Não, mas era o coração agora entregue a Deus. Preste atenção. Morreu a lei, morreu, mas o que ficou? Uma generosidade abundante no coração daqueles que são salvos, que não eram salvos, que não tinham direito, que não eram os filhos, mas agora são chamados para ser filhos. Qual é o coração desse povo? Tanta gratidão que tudo é de Deus. Uau! Aí quando eu olho então para os 10%, o que significa? Que aquilo agora, ao invés de ser o
teto passa a ser a base. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Passa a ser a base. Não é mais o que eu tenho que dar, é o mínimo que eu posso dar para quem tudo me deu. É contigo agora como você vai interpretar isso. Porque se a gente ficar nessa discussão teológica, é bíblica, não é? Você não está entendendo o resto. Sim, não é bíblico tanta coisa que a gente não tem no velho, que a gente não faz mais. Ficou, Jesus é a lei, Jesus cumpriu a lei. Mas depois de Cristo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que entrega tudo, ele merece tudo. Porque no pouco fosse fiéis, no mundo te colocarei. Vai ler a Bíblia direito, ela não está falando mais de 10%, mas aquilo passa a ser algo que é o mínimo. Gente, para quem não pode, o que eu daria pela minha salvação? O que eu daria para um Deus que fez tudo por mim? O que eu daria para um Deus que eu era judeu não, era gentil sim, estava perdido, sem lugar no céu sim. E esse Deus me chama, me traz para você, me chama de filho. O que você vai dar para um Deus desse? O que você pode entregar para um Deus que te chamou agora para sentar na mesa, que te deu uma coroa, que te colocou o seu nome no livro da vida? O quanto valeria a sua salvação? O quanto valeria ver os seus filhos servindo a Deus? Hoje eu estava aqui nesse culto, vendo minha filha num lugar de cá, adorando a Deus, e a outra ali chorando na presença do Senhor. O que eu vou dar para um Deus que fez tudo por mim? Eu vou ficar discutindo com Deus 10%? Não, Deus, você me deu tudo, e tudo que eu tenho é do Senhor. Se o Senhor me pedir, está aqui. Se o Senhor quer minha casa, toma. Se o Senhor quer meu carro, toma. Se o Senhor quiser o que for, tome. Eu não vou ficar discutindo 10%, isso é de quem não nasceu de novo. Preste atenção. Quem tem tudo em Deus, sabe que tudo pertence a Ele. Não sei se deu para entender. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Eu vivo por princípios, eu sei que essa palavra não pode mentir. Eu me encontrei com um cara no Brasil, próspero, desviado. Eu conversando com ele, falei, cara, tudo bem, como é que você está? Ele falou, pastor, só tem um princípio que eu nunca deixei de fazer. É dar dízimo. Eu falei, mas por que você faz isso? Você não vai na igreja? Ele falou, cara, porque funciona. Voltando mais uma vez, 10% tem uma promessa lá. Lá tem uma promessa. Trazei e fazei prova de mim. Se tornou agora não lei, mas uma base que eu posso começar. E se eu fizer, eu tenho uma autoridade. Eu disse para as pessoas essa semana, numa aula que eu estava dando, não adianta querer usar uma autoridade que você não vive ela. Não adianta você querer expulsar demônios se você não está coberto pelo sangue de Jesus e vivendo em santidade. Não adianta você querer clamar algo que essa palavra diz sem viver. Mas se você vive, eis que te dou poder, diz o Senhor. Você é dizimista? Que é a base. Fala assim, Deus, passei por essa situação aí. Está parecendo que estão tentando me levar vantagem. Mas a tua palavra diz que o Senhor vai repreender o devorador. E Deus, eu clamo essa autoridade sobre a minha vida e essa promessa. Deus, trata com fulano. Trata com essa pessoa. Eu tive um problema rapidamente no Brasil, com uma pessoa saiu de uma casa minha, não pagou e deixou ela destruída. E eu fui para arrumar ela, deu 23 mil reais para arrumar a casa. Aí eu falei com a imobiliária, mas esse cara não vai pagar não? Ele falou, disse que não vai pagar não. Arrumei uma pessoa para arrumar por 16 mil. Falei, olha, manda ele arrumar, 16 mil só. Melhor para ele, manda ele arrumar, não precisa de passar por vocês. Ele falou assim, não vou pagar um centavo. Deus, você ouviu aí o que o cara falou? Você ouviu? O dinheiro é do Senhor, né? O Senhor falou, né? Então Jesus, coloca nas suas mãos. Trata com ele. Passou o tempo, entrei num processo contra ele, resumindo a história no Brasil. Aí foi onde deu um problema sério para mim, porque a imobiliária, em vez de reportar o nome do cara na dívida, reportou o meu nome. Olha que louco. A imobiliária colocou meu nome no SPC. Aí quando eu descobri isso, eu falei assim, vem cá, quem deve é o cara. Vocês, foi um erro nosso. Eu falei, pois é, me custou caro, viu? Fiquei de a pé por causa daquele carro. Aquela história, quem ouviu. Mas resumindo, queridos, eu entreguei na mão de Deus, passou o tempo. Eles me buscaram para acordo. Nós queremos pagar os 16 mil em 10 vezes de 1.600. Falei assim, toma vergonha. Agora é o que o advogado cobrar. A dívida já estava em 37 mil. Eu falei assim, fala para ele que ele mexeu com o cara errado. Mexeu com a pessoa errada. Eu não estou precisando de dinheiro. E o meu dinheiro é protegido pelo Senhor. Vai pagar cada centavo.
Resumindo a história, irmão, sabe quanto eu recebi depois de tudo de uma vez? R$ 42.000. Na minha conta fez tchim, tchim. E eu fiquei feliz. 16 mil virou 42, pastor Milson. Caiu na minha conta, sabe o que eu fiz? Gastei igual rei. Eu falei, glória a Deus. Irmãos, funciona. A mão generosa prosperará. O que regar também será regado. Pega esse princípio. Não funciona. Se não funcionar, você para. Vive esse princípio na sua vida. Atos 20, 35, palavras de Jesus. Melhor coisa é dar do que receber. O último ponto que eu trago para hoje é unidade na gestão familiar. 3 princípios que eu estou dando. Trabalho, diga comigo. Trabalho, honra a Deus, dignifica o homem e traz sustento. Segundo, eu preciso aprender a administrar os meus recursos. Administrar os meus recursos com os princípios que eu trouxe para você. E terceiro, unidade familiar. Unidade nas finanças. Não adianta eu falar sobre isso se a casa não estiver em acordo. Nós estamos falando agora com famílias. Esse ponto é que é o mais importante no contexto que eu estou falando hoje. Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, isso aqui pode ser uma briga de guerra, de puxa para um lado para o outro e não vem a prosperidade porque falta unidade. Mas pastor, eu vou discutir com meu esposo que não concorda comigo. Não, você vai orar. Você vai pedir a Deus discernimento, você vai pedir a Deus direção. Mas essa casa tem que entrar em acordo. Mateus 19:6 diz: já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que juntou Deus não separe o homem. Preste atenção, a união de vocês não foi só para gerar filhos, para morar debaixo do mesmo teto. Foi em tudo, vocês agora é um. Então os 2 têm que andar em acordo. Os 2 têm que ser um só em todas as áreas. É claro que a mulher sábia, quando o marido está tendo dificuldade com isso, coloca sobre a cabeça do esposo brasas vivas. É o que diz lá em 2 Coríntios. Ela vai guardando o marido no Senhor até que ele entenda. E glória a Deus pelas mulheres que são mais sensíveis a isso. O homem é mais turrão, mas a gente está mudando isso. A gente está mudando esse princípio. Mas sabe uma coisa? Quando a família entra em unidade, em acordo com isso, a chuva de prosperidade começa a cair sobre a casa. As coisas começam a andar. A gente ouve muito por aí: pastor, mas é complicado, sabe como é que é? O meu esposo, ele é difícil. A minha esposa, pastor, ela não concorda. Pastor, é complicado lá em casa. A primeira pergunta que eu falo é: quem escolheu? Você, né? Você que escolheu ele, escolheu ela, né? Então a escolha foi sua. Então agora engole o choro. É sua esposa, é seu esposo. Eu não te forçou, é casar. Forçou? Alguém foi forçado? Não, casou por livre e espontâneo, você que escolheu. Não viu os defeitos antes, meu amigo, não tem devolução. Tá aí tudo no pacote. Agora vai orar, vai pedir a Deus sabedoria, até esse cidadão, essa cidadã entender os valores que você quer guiar a sua casa. Os valores que você entende ser eternos e corretos. Vai pedir a Deus sabedoria. Pastor, mas não estou conseguindo. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, os projetos saem em vão. Mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Busca ajuda. Busca pessoas sábias para te aconselhar. Busca pessoas sábias para te instruir. Busca pessoas sábias para te mostrar o caminho. Use pessoas que vão te ajudar. Há um exemplo na Bíblia que eu amo muito, é de Priscila e Áquila, em Atos 18. Diz que eles trabalhavam juntos como fabricante de tendas e serviam ao Senhor lado a lado. Eles são um modelo de unidade, não só ministerial, mas também na gestão financeira. Eu oro que essa igreja pode estar cheia de Priscilas e Áquilas. Homens e mulheres que têm acordo no trabalho, na administração financeira, nos recursos que Deus dá. Preste atenção bem rápido. Casou, não tem mais meu dinheiro e seu dinheiro não, tá, queridinho? Se isso está na sua casa ainda, você está errado. Eu, como teu pastor, tenho que te ensinar. É uma só. Pastor, minha esposa gasta muito. Então, você que escolheu? Não viu esse defeito antes, né, querido? Pois é, né? Agora é ajudar ela a entender que não pode gastar mais do que você ganha. Mas meu esposo não sabe administrar, pastor. Quem escolheu? Você. Não viu esse defeito antes? Não, agora vai ter que ajudar ele a aprender a administrar. Vai dar mais trabalho, mas vai ter que conseguir.
Mas não tem esse negócio, por causa disso, da desculpa, daquilo que a Bíblia não me dá espaço para dividir. A Bíblia diz que é uma só carne, uma só pessoa, e o que é dela é seu, o que é seu é dela. Acabou. Não tem como ter acordo. Quando chega as coisas divididas, eu falo, querido, não tem como essa casa prosperar. A Bíblia diz, poderão dois andar juntos se não estão em comum acordo. A casa dividida entre si, disse Jesus, não subsistirá. Você quer que uma casa fique em pé dividida? Não tem como. Então a partir de hoje, vamos mudar isso. Vamos colocar diante do Senhor no altar aquilo que é verdadeiro, aquilo que a palavra ensina, aquilo que o Senhor nos trouxe como instrução para a minha casa, para a prosperidade financeira da minha casa, e aplicar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas quem quer o caminho fácil? Ele é largo, mas o caminho do céu é estreito. As coisas do Senhor é difícil. Só toma o reino quem é valente. Os valentes se apoderarão dele. Os frouxos, vai para o caminho fácil. Mas você quer vitória na sua vida? Siga aquilo que o Senhor está nos dando. Coloque-se de pé, deixa eu terminar. Aleluia. Conclusão hoje. Como é que está a saúde financeira da sua casa? Dá a mão para sua esposa aí, para o seu esposo, se você está acompanhado. Como é que está? Se você é solteiro, eu estou te dando um princípio para você edificar uma família sólida, sábia, inteligente. Não entra em casamento que você não vai seguir isso aqui. Discute com o seu futuro quem você quer ser na sua casa, quais os papéis. Assista essa série todinha de novo e toma nota e vai lá colocando, olha, é assim, assim, e beleza. Ele concordou? Aí você assina o contrato. Senão pula que é laço. Essa é uma instrução do seu pastor para você. Irmãos, como é que está você que é casado, a sua vida financeira? Está precisando de ajustar? Começa hoje. Está precisando de colocar no eixo? Hoje é o início. Nós queremos uma igreja e ser pastor de uma igreja que vive o princípio bíblico. A gente não pode ter isso aqui e achar que isso aqui foi colocado aqui por acaso. Foi nos dado isso aqui como direção, como conselho, como luz para o nosso caminho. E se a gente aplicar isso nas nossas vidas, nossa casa vai mudar, a prosperidade vai vir. O que precisa do que eu falei hoje ser colocado? Feche os seus olhos. O que precisa ser colocado no centro? O que precisa ser trazer à luz? O que precisa ser discutido na sua casa? Não é briga. Se você sabe que vai intensificar a atenção, ore antes de falar. Mas não negligencie aquilo que Deus está falando. Eu vim aqui hoje com dor, porque meu coração geme por essa igreja. Meu coração pulsa por ver famílias saudáveis, por famílias transformadas. Eu entreguei a minha vida, a minha juventude toda para servir o Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, está aqui é para te servir, é te dar o que eu recebi do Senhor, a instrução que Deus me deu, é aquilo que eu vivo na minha vida. E você não pode vir para um banquete como esse e dizer, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Deus quer transformar a sua família. De olhos fechados, cabeça baixa. Eu não queria que ninguém olhasse agora, por favor. Até os diáconos lá atrás, fecha os olhos. Todos de olhos fechados, por favor. Se você sente que o Espírito Santo falou com você nessa mensagem de hoje, e você quer uma ajuda do alto, quer que Deus intervenha na sua casa, porque está difícil. Nem esposa olhando, eu quero te dar liberdade. Levante a sua mão como um sinal dizendo, Deus, entra na minha casa. Entra na minha vida e transforma. Transforma o que está precisando de ser mudado lá. Há homens que precisam de ser mudado e a mulher está lutando por isso. Você está vivendo isso, mulher? Levante a sua mão. Eu só quero pedir isso como um sinal, porque eu quero pedir uma graça de Deus sobre a tua casa. Gente, a gente está diante de algo tão puro, tão poderoso, que é a presença do Senhor, e Deus está te vendo. Deus, eu olho agora para essas mãos erguidas, por toda essa igreja. São lares representados aqui, são famílias, ó Deus, que estão às vezes prestes a uma destruição. Mas a tua palavra, Senhor Jesus, ela é viva, ela é poderosa, e ela é capaz de penetrar no mais íntimo. E, ó Deus, eu clamo agora por essas mãos levantadas, e eu declaro, Senhor Jesus, que a tua palavra não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada aqui hoje. Eu, Deus, eu quero ouvir falar de testemunhos de famílias que foram, Senhor, transformadas.
revigoradas, reedificadas no Senhor, para esse tempo, ó Deus. Pai, nós clamamos agora por uma transformação genuína, primeiro pelo entendimento, depois pelas ações. Algo que vai entrar dentro desses corações, para a honra e glória do Senhor. Ainda de olhos fechados, se alguém está aqui hoje, você é jovem, você talvez não formou a sua família, eu quero orar por você. Você está diante de você, é um caderno em branco. Está diante de você grandes oportunidades. Eu quero orar por você para que você não escolha errado. Eu quero orar para que você seja sábio, que a graça da sabedoria de Deus venha sobre a sua vida e você venha ser guiado por Deus, não iludido, não sabe de maneira nenhuma seduzido, mas sabiamente direcionado pelo Senhor. Onde estão os solteiros? Quero levantar as suas mãos agora, eu quero orar. Você que quer a instrução de Deus para não errar, Pai, eu oro por essas mãos erguidas agora. Não importa, Senhor Jesus, o que seja apresentado perante deles, eu peço que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, para que eles não escolham errado. Não haverá erros nas suas vidas. Eu declaro em nome de Jesus que o que Deus está plantando no seu coração vai germinar e vai ser a sombra que vai guiar a sua casa, a sua família, os seus conceitos. Eu declaro em nome de Jesus vocês protegidos pela palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Você tem a iluminação da palavra, e a palavra não te deixará errar o caminho. Em nome de Jesus receba, em nome de Jesus receba, amém? Glória a Deus. Quantos são felizes de estar na presença do Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ai, irmão, estou me sentindo tão bem, sério, de verdade. Eu estou me sentindo tão bem. Eu me alegro de fazer o que eu faço. Ajudar pessoas a ir para o céu de primeira classe. Sabe, você vai andar no melhor. Todo mundo está indo, mas eu não quero ir perto do banheiro, eu quero ir lá na primeira classe. Eu quero com todo o conforto que Deus pode me dar, porque essa palavra funciona. Amém? Vamos ter almoço agora? Quando estão prontos para um tempo de descanso, de almoço. Tem culto hoje mais tarde. Se você conhece alguém hispano, traga eles 4h30. Tem um culto muito abençoado na nossa igreja. Convide pessoas. Traga alguém a próxima semana. Terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico de Hebreus. Tá uma bênção. Venha participar. E amanhã eu começo o grupo com os homens do meu grupo, presencial aqui na igreja. Vou mandar hoje um aviso ainda pelo grupo. Mas amanhã quem não veio está fora. Já sabe as regras, né? Estamos lidando com coisa séria. Amanhã, primeiro dia, presencial, não pode faltar. Pastor, eu quero participar de um grupo. Com quem que eu falo? Falo com o pastor Enoch. Ele vai te colocar num grupo de homens. Se não tiver um agora, o próximo que surgir. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Que a graça desse nosso Deus maravilhoso, que essa presença gloriosa do Espírito Santo e esse amor infinito que nos trouxe aqui, esteja sobre cada um de vocês. Eu abençoo a sua casa, a sua família, para prosperar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.